Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vicente de Matemática e nós vamos continuar com mais uma videoaula sobre funções do segundo grau. E hoje resolvendo um exercício diferente, um exercício bem interessante, um exercício que eu trouxe para vocês da física, mas que usa muita matemática, principalmente a nossa função do segundo grau. É um exercício que poderia cair tanto numa prova de matemática quanto numa prova de física, no Enem, no vestibular ou num concurso público. Aqui nós vamos utilizar a função que a gente está aprendendo, né, a função do segundo grau, para conseguir resolver este problema. Então vamos lá, a situação aqui é a seguinte. O problema diz que eu vou lançar um corpo, um objeto qualquer, imagine uma pedra ou um objeto, eu vou lançar verticalmente para cima a partir do solo. Então imagina que eu vou jogar alguma coisa para cima, essa coisa vai voar, vai descer, e eu vou querer calcular qual é a relação que existe entre a altura em que ela atingiu em relação ao solo e o tempo em que ela saiu, o tempo em que ela foi arremessada. Então eu arremesso algo agora, depois de 1 segundo ele já está em que altura? Depois de 2, em que altura ele já chegou? E depois de 3 segundos? Depende da força com que eu lancei esse objeto, não é? Depende da velocidade inicial com que ele foi lançado. Então no nosso exemplo aqui, ele diz que um certo objeto é lançado a partir do solo seguindo essa função. H de t igual a 40t menos 5t ao quadrado. Olha, não parece uma função de segundo grau? Esse H está substituindo aquele f que a gente chamava, lembra? F de x? F de x igual função de x. Só que agora aqui é um H de t, é uma função de t. Por que t? T de tempo. Então aqui eu tenho H é a altura que eu vou obter desse objeto em relação ao tempo do qual ele já foi lançado. Então, H de t, H, a altura é função do tempo, igual a 40t menos 5t ao quadrado. Esta formulinha aqui, esta função, ela é obtida experimentalmente, mas eu vou mostrar também para vocês que ela vem ali de uma equaçãozinha da física, que eu já vou contar. Só antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. T é o tempo, e a unidade do tempo, nesse caso, é em segundos. Então nós vamos colocar aqui e considerar que esse tempo está em segundos. E H, a altura, está em metros. Ah, mas por que H? Por que H? Vocês sabem por que eu chamei a altura de H? A gente vê muito em matemática, muito em física, mais ainda em matemática do que em física. A altura é simbolizada pela letra H. Aí vem do inglês, né? H, high. Então a altura aqui, nesse caso, a gente chama de H porque é uma simbologia universal, né? Uma simbologia universal. Então a nomenclatura usada aí no mundo todo, vocês vão ver a altura sendo simbolizada por H. O T não muda porque vem da língua inglesa, né? Time, continua tempo. Então T em segundos, tempo em segundos, altura, high, em metros. Tudo bem? E por que será que essa formulinha foi assim? Bom, este 40 depende aí da velocidade com que ele foi lançado. E esse 5 tem a ver com a ação da gravidade. Ué, mas como assim? Quem já estudou física deve lembrar de uma formulinha mais ou menos assim. Olha, a gente tinha aqui um tal de ΔS. O que é ΔS? É um espaço percorrido. Cuidado, hein? Esse delta não tem a ver com o delta ali da resolução do x, da função do segundo grau. Aqui o delta indica uma variação de espaço. E o S, espaço, é igual a V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. Né? E aí aqui, se a gente comparar, existe uma semelhança muito grande. O que está acontecendo aqui? Olha, este V0 não entrou aqui no lugar deste 40, então ele foi lançado com uma velocidade inicial de 40. 40 é o quê? Aqui ó, é uma velocidade, então velocidade, espaço por tempo, o espaço, a altura está em metro, o tempo em segundo, então 40 metros por segundo. Só com isso eu já deduzi que esse corpo foi lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 40 metros por segundo. E por que será que aqui deu menos 5? Bom, vamos pensar. Se eu jogo algum objeto para cima, esse objeto ele vai subir até uma certa hora que ele vai começar a cair, concorda? Então eu vou tentar lançar esse objeto a partir do solo. Então vamos lá, só que a partir do solo, hein? Atenção, vou lançar a partir do solo. E lá vai. Subiu e desceu. Então o objeto sobe e desce. Olá, professor aqui de volta. Vamos lá continuar então. Gente, quando esse móvel está subindo, quando esse corpo está subindo, a velocidade dele está diminuindo. Isso significa que eu tenho uma aceleração negativa. O que é a aceleração? É a variação da velocidade de um corpo. Se ele está diminuindo essa velocidade, é claro que a minha aceleração é negativa.
E a aceleração nesse caso seria a aceleração da gravidade, o famoso G, que na maioria dos casos aí, em torno de uma média no nosso planeta, gira em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Então quando ele estiver caindo, ele vai estar caindo com uma aceleração da gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu substituir isso daqui por 10, como ele ainda está subindo, ó, foi lançado do solo verticalmente para cima, a aceleração é negativa. Então seria aqui, a aceleração no caso é o G, né? Seria menos 10 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui eu tenho o 2 da formulinha de Torricelli. 10 dividido por 2, menos 5 t ao quadrado. Por isso que essa formulinha é assim. Então esse 40 é a velocidade inicial com que eu lancei o corpo para cima, uma velocidade bem alta. E esse menos 5 vem daqui, é g dividido aqui por 2. Na verdade o g aqui é 10, né? E a aceleração sim, ali no caso, é que vai ser menos 5t ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então só para explicar por que essa formulinha é assim, mas no exercício mesmo ele já dá essa fórmula pronta, ele já dá essa função pronta, a gente tem que partir dela. Então vamos pensar. Eu vou fazer 3 perguntas, na verdade o problema ele propõe 3 perguntas aqui. Lançando então esse objeto verticalmente para cima, ele vai atingir qual altura depois de 3 segundos? Então eu lancei, disparei o cronômetro. Depois de 3 segundos, que altura ele vai estar? Então imagina que eu conseguisse medir essa altura, ó, tem aqui uma trena, vamos lá. Vou medir a partir do solo qual é a altura que esse objeto chegou. Só que ele vai chegar a uma altura muito maior do que essa trena consegue medir, né? Com essa velocidade de 40 metros por segundo, ele vai subir muito mais do que aquilo que eu mostrei para vocês. Então eu fiz um desenho aqui, imagina que aqui é o solo, imagina que aqui eu tivesse uma parede bem alta, um muro, um poste que fosse graduado, como se fosse uma fita métrica ou uma régua aqui já graduada. E aí eu conseguisse medir essa altura. Então eu vou fazer um desenho aqui, vamos lá, ele sai aqui do solo, né, verticalmente para cima, e vai subindo, 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 até atingir uma certa altura. Aqui, mais ou menos, ele vai, vamos supor que daqui do solo até aqui, ocorreu 3 segundos. O que eu quero saber é qual é essa altura que ele atingiu depois de 3 segundos. Como é que eu acho essa altura aqui depois de 3 segundos? Bom, é simples, eu já não tenho a minha função. Então, letra A, que é o item A, primeira pergunta do exercício. Qual é a altura que ele atinge depois de 3 segundos? Se o t é 3, é só substituir aqui o tempo por 3. E aí vai ficar h de t, que no caso é 3, é igual a 40. O que é 40t? 40 vezes o t. E o t não é 3? Então 40 vezes 3. Menos 5 vezes t ao quadrado. Quem é o t? Tempo, 3 segundos. 3 ao quadrado. Então é simplesmente substituir aqui na minha função a letra t, que é o tempo, por 3 segundos. E aí eu coloco, vai ficar 40 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, olha, vamos lá, bem simplesinha essa conta, né? 4 vezes 3, 12, então 40 vezes 3, 120, menos, aqui cuidado, primeira potenciação, hein? Não pode fazer 5 vezes 3, 15, senão fica errado. Aqui é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Tudo bem essa conta? Então, ó, 5 vezes 9, 45. Portanto, aqui eu achei que a altura, depois de 3 segundos, vai ser 120 menos 45, 75 metros. Olha só que altura esse móvel chegou, 75 metros de altura. Então, se eu lançar esse objeto a partir do solo, com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo, ele vai chegar a atingir 75 metros de altura. Tudo bem? É uma altura bem alta, né? É uma altura aí bem relevante. Bom, vamos ver agora o item B. O item B ele fala o seguinte: depois de quanto tempo, a partir do lançamento, ele vai atingir uma altura de 60 metros? Bom, primeiro vamos pensar, será que ele vai atingir uma altura de 60 metros antes ou depois de 3 segundos? Bom, se em 3 segundos ele já atingiu uma altura de 75 metros, então eu já achei que isso aqui é 75, para atingir 60, ele vai levar menos tempo, não vai? Então vai ter que dar alguma coisa menor que 3. Esses macetes, essas jogadinhas, na verdade eu chamo de ordem de grandeza. O que seria essa ordem de grandeza que é sempre importante a gente ter? É ter uma ideia mais ou menos de quanto pode dar esse resultado, porque se você substitui ou faz uma conta meio absurda, você vai ver que o resultado dá absurdo também, né?
Então, você tem que tratar a matemática direitinho. Se você vai lá e faz alguma coisa muito absurda com ela, ela vai fazer um absurdo com você também. E aí a gente já vai ver que o resultado tem alguma coisa estranha. Então, só de cara, se depois de 3 segundos ele atingiu já 75 metros de altura, antes disso ele vai chegar a atingir os 60. Então eu tenho que ter como solução aqui para esse item B um tempo menor do que 3 segundos. Vamos ver? Então vamos fazer aqui agora o item B. Então no item B, ele quer saber qual é o tempo para atingir uma altura de 60 metros. Então agora, cuidado, ó, o H é que é 60, então eu vou substituir no lugar do H o 60. Então vai ficar 60 igual 40 vezes T menos 5T ao quadrado. Verifiquem que eu tenho a mesma função, só que eu substituo agora a altura, que é 60 metros, no lugar do H de T. E vou achar quem é esse T. Olha, se você observar, apareceu aqui uma equação de segundo grau. A gente pode dar uma ajeitadinha nela aqui, né? Lembra? Coeficientes A, B e C, tudo igual a zero. Então, vou passar todo mundo para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. Este aqui, no primeiro membro, vai ficar positivo, 5t ao quadrado. Este aqui, no primeiro membro, também troca de sinal, fica menos 40t. Esse já estava, continua com o sinal positivo dele, mais 60 igual a zero. Tudo bem? Pessoal, se eu quiser já marcar aqui quem é o A, B e C, os coeficientes A, B e C, quem seria o A? 5. Quem seria o B? Menos 40. Quem seria o C? 60. Eu posso fazer isso, usar a fórmula de Bhaskara e achar já aqui o valor do T, como eu achava o valor do X, né? Só que tem uma dica aqui também. Isso aqui é uma equação, e uma equação no segundo membro é zero. Quando eu tenho uma equação, o que é uma equação? Uma igualdade. Imagina, por exemplo, uma balança de pratos, né? Onde eu tenho aqui um prato equilibrado com o outro. Se os dois estiverem no mesmo nível, significa que o peso que tem um é igual ao peso que tem no outro. Dá uma igualdade. Se eu tirar a mesma quantidade de peso dos dois pratos, eles vão continuar equilibrados. Se eu colocar a mesma quantidade de peso dos dois lados, eles também continuam equilibrados, eu mantenho uma igualdade. Na equação também é assim. Eu posso adicionar, posso subtrair, posso multiplicar ou posso dividir os dois membros de uma equação pelo número que eu quiser, contanto que seja o mesmo número, e na hora da divisão, cuidado para não dividir por zero, né? Porque lembra, o primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás números por zero. Não pode dividir nada por zero, que não faz sentido. Mas eu posso dividir tudo isso daqui por um número comum. Qual é o número aqui, ó, que consegue dividir 5, 40 e 60? Qual é o divisor comum de todos esses coeficientes? O número 5. Então eu posso simplesmente dividir toda essa minha equação pelo número 5. Se eu dividir isso aqui por 5, ela fica bem mais simples, ó. Vai ficar t ao quadrado, porque 5 dividido por 5 dá 1. Aqui o a vai ser 1. Menos 40 dividido por 5 dá 8, então 8t, mais, e aqui 60 dividido por 5, que vai dar 12. Tudo isso igual a zero. Olha como eu já reduzi os coeficientes aqui. Ah, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se você usar a fórmula de Bhaskara para os coeficientes A igual a 5, B igual a menos 40 e C igual a 60, é exatamente a mesma coisa que se você usar o A igual a 1, B igual a 8, menos 8, né? Cuidado com o sinal, e o C aqui igual a 12. Tudo bem? E aí a gente vai usar a formulinha de Bhaskara para adiantar aqui. Eu já vou contar para vocês as raízes, tá? Vai ter uma aula onde a gente aprende a achar essas raízes x' e x2' por soma e produto. É uma das próximas aulas aí que estão para vir. Ah, professor, mas eu já sei, já posso, então já uso. Ah, mas eu quero usar a fórmula de Bhaskara. Pode usar, tá? Dá um pause no vídeo aí, resolve você para treinar, ó. Substitui lá o A é 1, B é menos 8, C é 12. Você vai ver que vai achar aqui duas raízes. E essas raízes são 2 e 6. São as duas raízes. Aqui eu já vou até colocar a unidade. Eu coloquei x, mas na verdade não é x, né? Na verdade isso daqui é t. T de tempo. Então, o primeiro tempo aqui deu 2 segundos. E o segundo aqui deu 6 segundos. Ué, mas como é que deu dois tempos diferentes? Vamos pensar um pouquinho? Ele quer saber depois de quanto tempo ele passa pela altura 60. A altura 60 está um pouquinho abaixo do 75, não tá? Só que esse móvel vai subir, mas uma hora ele não vai descer. Então ele vai passar por lá de novo. Ah, por isso então que deu dois tempos diferentes? Exatamente, porque ele vai passar por ali nos 60 metros, na altura de 60 metros, na subida, e vai passar de novo quando ele estiver descendo.
Então, se ele foi lançado verticalmente para cima, uma hora esse móvel vai descer e vai passar pelo mesmo lugar, tá certo? Lembra que eu falei que tinha que dar menos do que 3 segundos? E deu realmente, quando ele está subindo, ele vai passar pela altura de 60 metros após 2 segundos a partir do lançamento. Então lancei, depois de 2 segundos ele já atingiu 60 metros de altura. Acredite se quiser, só por aí já dá para ver que essa velocidade inicial aqui de lançamento é muito forte, muito alta. Então ele subiu, subiu, passou 1 segundo, subiu, subiu, subiu. Quando passou 2 segundos ele atingiu 60 metros. E aí ele continuou subindo até parar. Depois ele começa a descer e quando ele já passou 6 segundos depois do lançamento ele passa por 60 metros de novo e continua descendo. Então, ele tem 2 respostas ali. Ele passa pela altura de 60 metros, 2 segundos após o lançamento, quando ele está subindo, e 6 segundos após o lançamento, quando ele já está descendo. Cuidado, então, que nesse caso nós temos aí 2 respostas para o tempo. Tudo bem? Agora, a letra C é bem interessante. Ele pergunta, e qual a altura máxima que esse corpo vai atingir? E aí, como é que eu vou descobrir qual a altura máxima que ele vai atingir? Porque ele sobe, 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 chega uma hora que ele para e começa a descer. Por uma fração de segundos ele para e começa a descer. E aí, vamos ver, ó, ele está subindo. Parou, desceu. Subiu, chegou na altura máxima e desceu. Ó, se ele chegou já a 3 segundos a 75 metros, eu já sei que ele vai passar de 75 metros. Mas como é que eu vou saber quanto? Vamos pensar um pouquinho? Olha lá. Ele estava subindo, certo? Vamos lá, estava subindo aqui, vamos fazer de preto aqui, ó. Estava subindo, subiu, 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 chegou aqui em 2 segundos, qual que era a altura em 2 segundos? 60 metros. Aí continuou subindo. Vamos supor que ele começou a descer aqui, ele vai cair aqui em cima de novo, mas só para você visualizar melhor, começou a cair. Quando ele chegou nessa mesma altura de 60 metros, ele já tinha percorrido 6 segundos. E depois vai chegar novamente no Sol. Qual será essa altura máxima que ele vai atingir? Olha, o tempo que ele leva para subir é exatamente o mesmo tempo que ele leva para descer. Se aqui ele passou por essa altitude 2 segundos e passou de novo por ela quando estava descendo após 6 segundos, qual seria a altura máxima que está bem na metade aqui, hein, gente? É a média aritmética desses dois, né? Ó, de 2 até 6, ele levou 4 segundos. Qual é a metade? 4? 2, então ele levou 2 mais 2, 4 segundos aqui em cima. Aí mais 2 para descer aqui, e depois mais, chegou nos 6 segundos, e depois mais 2 aqui para chegar de volta ao Sol. Então olha lá, ele partiu do Sol, passou 2 segundos, atingiu 60 metros. Passou mais 2 segundos, atingiu a altura máxima, que eu ainda não sei qual é. Depois ele começou a descer, passou mais 2 segundos, ó, 2 mais 2 mais 2, 6 segundos. Está na altura de 60 metros. E mais 2 segundos, chega no solo de novo, tá certo? Agora, aí alguém pode falar, ah, mas então, se daqui até aqui é 2 segundos, então é 60 mais 60 é 120? Será que é isso, 120? Não, por quê? Olha, lembra que a velocidade dele está diminuindo. Então, esse pedacinho desses 2 segundos, ele vai andar mais devagar, ele já está diminuindo a velocidade. Então vai ser muito menor, né? Essa altitude aqui vai ser menor do que essa. Já que essa altura, ele levou o mesmo tempo, mas uma velocidade menor. Então, mais uma vez a ordem de grandeza. Eu já sei que aqui ele vai ter que chegar a menos de 120 metros de altitude, porque ele só iria dobrar se ele mantivesse essa velocidade. Mas a velocidade está diminuindo. Então vamos achar qual seria essa altura máxima? Então vamos lá, a altura máxima vai ser quando o tempo for 4 segundos a partir do lançamento. Ah, então é só substituir o T por 4? É isso aí, é só substituir o T por 4. Vou fazer aqui, ó, item C. Então vamos lá, item C, só para não apagar a lousa, nesse cantinho mesmo dá. Então vamos substituir aqui, vamos mudar de lugar, hein? Opa, aqui. Item C, vamos substituir o T por 4 segundos. Então, para T igual a 4 segundos, substituindo ali o H de 4, vai ficar igual a 40 vezes 4 menos 5 vezes o 4 ao quadrado. No lugar do T, entra aqui o número 4. Vamos fazer essa continha? O H de 4 segundos. 40 vezes 4, ó, 4 vezes 4, 16, dá 160. Menos. Aqui primeiro a potenciação, lembra? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16.
E 16 vezes 5, 80. Ah, como é que você sabe que é 80? Ué, se fosse 10 não daria 160? Então, 5 é metade de 10, metade de 160, 80. Né? E agora, finalizando, 160 menos 80 dá exatamente 80 metros. Tá vendo como deu bem menos de 120? Se ele mantivesse a altura, seria o dobro de 60, né? 60 mais 60, 120. Mas aqui na parte de cima a velocidade dele já está diminuindo muito, está bem mais devagar. Então ele vai subir só mais 20 metros. Ó. Ele aqui estava com 60 metros, ele só vai subir mais 20, vai chegar numa altura máxima de 80 metros. Então aqui, ó, resposta, a altura máxima que este corpo vai conseguir atingir é de 80 metros. Então, só para resumir, ele é lançado a partir do Sol, depois de 2 segundos, atingiu uma altura de 60 metros. Depois de 3 segundos, atingiu uma altura de 75 metros. Depois de 4 segundos, atingiu a altura de 80 metros, que é a altura máxima. Nesse momento, o móvel para e começa a descer. E aí, a cada segundo, quando ele passa pela mesma altitude, ele leva exatamente o mesmo tempo. Tudo bem? Então, este é um exercício aí que pode cair tanto em física quanto em matemática, mas é um belo exercício bem prático, onde se utiliza uma função do segundo grau. Tanto para a gente achar aqui substituindo o x, no caso achando o y, né, como era na original, como o contrário, resolvendo lá a formulinha de Bhaskara. Tudo bem, pessoal? Neste exemplo, é um exemplo bem real, a gente só desconsidera aqui nesse caso a resistência do ar, tá? Que seria como se fosse o atrito aí provocado pelo ar neste corpo. Mas nesse caso aqui a gente desconsidera essa resistência do ar. Muita gente pergunta, mas não depende do peso do corpo? Não, neste caso não depende do peso do corpo, apenas da ação da gravidade, que já está implícita aqui, ó, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. A matemática ao seu alcance.